Não, alegria estar aqui. Queria parabenizar a Maria Lúcia, em nome dela, todas as pessoas que organizaram este espaço em defesa dos direitos sociais. Eu tenho realmente uma relação muito afetiva, porque foi na nossa gestão que nós inauguramos este teatro em especial, e esta sede também, que a gente dizia, transformamos o cimento e o tijolo em esperança e em espaço de luta, que é um espaço, o Teatro dos Bancários, aberto, para que nós possamos refletir e discutir sobre as relações que vivenciamos hoje. Nós estamos no processo de reconstrução de um país que foi extremamente abalado por uma lógica de extrema-direita que ocupou o Estado e capturou o Estado para que ele não exercesse a sua função precípua. Acho que nós tivemos uma apropriação do Ministério do Meio Ambiente por uma política antiambiental, do INCRA por uma política contra a reforma agrária, da Fundação Palmares pelo racismo, do Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres, ou das mulheres, da família, enfim, por uma política antifeminista. Então, o Estado foi apropriado para que ele não pudesse cumprir a sua função, que é enfrentar os problemas nacionais. E nós vivenciamos um negacionismo que me parece um negacionismo estrutural. Estamos ainda enfrentando esse negacionismo. Não é apenas um negacionismo pontual, da ausência de ciência, do terraplanismo, enfim, mas o negacionismo estrutural que nega a própria realidade. Então, você substitui a realidade por invenções, alguns dizem realidade virtual, realidade paralela, enfim, os fatos são negados. E, obviamente, que quando você nega os fatos, você impede o debate democrático das diversas interpretações dos fatos. E dentro de uma realidade virtual, dentro de uma falsidade de dados, só cabe quem pensa da mesma forma. Então, nós enfrentamos a captura da política. A desqualificação da política ela é absolutamente nítida. Ela foi capturada pelo ódio e ela também foi capturada pela própria mentira. Então, portanto, não há debate político nos instrumentos que deveriam exercer esse debate. Não há debate de ideias no parlamento. Se você disser, como é que é possível ter um debate de ideias se você tem Nicolas na presidência da Comissão de Educação? Que significa você colocar na Comissão de Educação o achincalhe da própria educação, o escárnio com a própria educação e com os movimentos. Da mesma forma, na Comissão de Previdência, ou na Comissão de Constituição e Justiça, e por aí vai. Então, portanto, você não... O debate político ele foi desqualificado. E ali a discussão política e as tribunas viraram um palco de ringue para que você possa lacrar, dialogar com a sua bolha, justificar os seus próprios mandatos, sem que haja qualquer preocupação com um contraponto. O processo político que nós estamos vivenciando, essa desqualificação da política, é extremamente grave. É extremamente grave e ela vai embalando a ausência de profundidade nas diversas visões da própria política, num poder que é o poder legislativo, que é o poder plural, onde ali estão as diversas interpretações da realidade, os diversos projetos políticos, os diversos partidos políticos, e não há debate político. A desqualificação da política, ela adquiriu patamares muito profundos, e a desqualificação da própria realidade. Esses desafios estão postos para os movimentos sociais, que precisam primeiro, por isso a importância desse espaço, que precisam se unificar. Eu penso que nós tivemos uma nítida ruptura de qualquer processo mais democrático na Câmara, quando se unificaram os fundamentalismos. Na gestão de Cunha, houve a unificação dos fundamentalismos. O fundamentalismo religioso se unificou com o fundamentalismo patrimonialista, com os ruralistas e com o fundamentalismo punitivista. Ou seja, também traduzido na bancada do boi, da bala e da Bíblia. Tem outros Bs, tem bancada de banco, tem bancada também da bola, tem outros Bs nessa construção de um parlamento que não tem preocupação de construir sínteses, porque as sínteses elas só são construídas
quando você tem uma tese e uma antítese. Se a antítese é negada, se a visão do outro é negada, se há uma eliminação do outro, se ele não for o seu espelho, uma profusão do igual, você não vai construir síntese e não vai fazer evoluir o desenvolvimento e a inteligência humana. Então, portanto, a dialética ela não consegue se expressar nas suas construções de síntese para que ela possa fazer avançar a própria humanidade e o desenvolvimento social. Isso impõe, como disse, muita organização nos próprios territórios. Eu acompanhei muito o processo de resistência e onde tinha territorialidade, teve resistência. Nós tivemos resistência nos territórios indígenas, em Raposa Serra do Sol, nos movimentos indígenas que vinham aqui, dizia, também tem poder dos encantados, também tem poder popular. Na Tinta do Urucu e do Genipapo, cobrindo os corpos para dizer, esses corpos têm direito à sua existência. Então, portanto, nós tivemos resistência nos pescadores e pescadoras artesanais, nos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, onde se construiu territorialidade, como trança de fazeres, de saberes, de existências, de afetos, de desejos, teve resistência. E é preciso ir para o território e, a partir do território, no país de Paulo Freire, dialogar com as diversas realidades, para que você possa romper um assujeitamento. É muito impressionante como eles defendem os interesses das elites nesse país, dizendo que estão defendendo os interesses do próprio povo. É como se os trabalhadores não fossem sujeitos dos seus próprios desejos da sua própria vida. É um assujeitamento. Então, é preciso desonerar. A desoneração é um escândalo nesse país, é um escândalo, porque ela não consegue nem gerar emprego, ela desonera, mas eles dizem, é preciso desonerar para defender o trabalhador. No discurso da PEC das empregadas e empregadas domésticas, eles diziam, não é possível apoiar essa PEC, porque vai ser contra os trabalhadores que serão desempregados. É preciso precarizar as relações de trabalho para assegurar o emprego. Então, eles capturam a condição de protagonista do própria classe trabalhadora para dizer os seus desejos e os seus interesses só serão realizados a partir da realização dos meus interesses e dos meus desejos. Esse é um processo muito cruel, extremamente cruel. Por isso, o fascismo ele tem tanta resistência ao desenvolvimento da educação, da cultura, que são políticas que levam ao estranhamento das verdades absolutas, à relativização de todas as condições que estão dadas e à própria criação. E todo ato de criação, moça, é ato de liberdade. E todo ato de cultura, de pensamento livre, são atos de liberdade. Portanto, os desafios que estão postos são imensos, de requalificar a política e, a partir daí, de transformar o universo, ou seja, os territórios em territórios de condição de sujeito e de construção de liberdade. Não tem saída sem organização popular. Não tem saída sem estar nos territórios com as reivindicações concretas das pessoas, da população, e, a partir daí, construir relações de unidade. Porque nós precisamos unificar os movimentos, os diversos movimentos sociais, porque são movimentos que buscam a construção de um outro país, fazer o luto das casas grandes, fazer o luto da escravização, fazer o luto do colonialismo, fazer o luto da ditadura militar. Não é remoer a ditadura militar, nós queremos discutir a ditadura militar para que ela nunca mais volte a acontecer, porque os períodos traumáticos, quando não são tratados nem são sublimados, eles voltam. Retorno do reprimido, diria Freud, eles voltam, e voltam com muita fúria, e voltam carregando uma lógica, que é uma lógica de não ter qualquer tipo de coerência e qualquer compartilhar com o outro. Por isso digo, e assim concluo, que os desafios estão postos e são imensos. E os desafios, eles passam
por esse processo de construção dos direitos, porque sem direitos são os direitos que levam a democracia para os cantos desse país, que potencializam a democracia, as transformam em democracia de alta intensidade, e aliado a isso, e assim concluo, é fundamental que haja política de afeto. Aí veja Spinoza, política de afeto, de afeto. Não é apenas uma prateleira para entregar produtos, é construir relações de afeto, para que nós possamos, a partir dessas relações, fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza. Contra os fetiches da mercadoria, contra a mercadorização da água, da energia, dos corpos, dos sagrados, contra a mercadorização dos desejos, para que nós tenhamos espaço de respirar humanidade, espaços de construir condição de sujeito, espaços de transformação. Derrotamos nas eleições a extrema-direita e precisamos derrotá-la todos os dias, porque ela está ali para tentar se fincar nos pedaços dos períodos traumáticos para se justificar. Por isso, eu digo com muito orgulho que fiz o L e que o L não é igual ao B.